Financiarização mundial e o sistema da dívida. A financiarização mundial corresponde à atual fase do capitalismo iniciada nos anos 70, marcado pelo modo de acumulação de riquezas baseado no excessivo poder do setor financeiro mundial. Esse poder se consolidou pela desmedida e inescrupulosa utilização de instrumentos financeiros gerados principalmente por dívidas, sem a correspondente entrega de recursos, emissões de títulos, moeda e produtos financeiros sem respaldo, usualmente chamados tóxicos. Este modo de acumulação tem estreita relação com a utilização do instrumento de endividamento público às avessas, retirando recursos em vez de aportar, por intermédio de um verdadeiro sistema da dívida que tem viabilizado um grande esquema de dominação mundial. Uma das principais engrenagens que alimenta esse esquema e aumenta cada vez mais o poder do setor financeiro é a dívida pública gerada sem contrapartida. Tal poder congrega grandes bancos privados e suas respectivas holdings, organismos financeiros internacionais, principalmente o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, agências qualificadoras de risco, bancos centrais e de desenvolvimento, entre outros agentes. Sua atuação é marcada por operações consideradas secretas, muitas vezes em paraísos fiscais, falta de transparência, proteção sob o escudo do sigilo bancário, modificação de normas contábeis para atender interesses, entre outros privilégios. Inúmeros estudos e investigações evidenciaram que, a partir dos anos 70, volumes exagerados de créditos foram oferecidos a países da América Latina, África e Ásia, por intermédio do sistema bancário, privado ou comercial, bilateral e multilateral, com a característica predominante de ausência de entrega efetiva dos respectivos recursos. Esses créditos se materializaram sob forma de empréstimos vinculados, nos quais não se transferiam os recursos financeiros de um país para o outro, mas financiavam-se com altos custos a compra de produtos ou serviços dos próprios países concedentes dos créditos, destinados à implementação de megaprojetos superfaturados e desnecessários, com custos exorbitantes, ou a construção de infraestrutura que viabilizaria a extração de recursos naturais. Outra característica relevante destes créditos concedidos foi o financiamento de regimes militares e/ou ditatoriais em diversos países, uma vez mais sem a entrega efetiva de recursos, uma vez que financiavam a compra de armamentos e serviços de espionagem contrária aos interesses soberanos do povo, o que denota o aspecto odioso destes créditos desde sua origem. Estes créditos induziram um processo de autogeração de endividamento no qual o serviço da dívida, obrigação de amortizar o capital mais os juros incidentes sobre os créditos, passa a ser pago com novos empréstimos cada vez mais onerosos, sem nenhum benefício para os países. A atuação do poder financeiro mundial pelo meio do sistema da dívida está presente em todos os continentes. A história tem mostrado que as sucessivas crises são provocadas por bancos e os prejuízos delas decorrentes terminam sendo transferidos para o setor público estatal através das diversas formas de salvamentos bancários, por exigência dos organismos financeiros internacionais. A partir do surgimento das previsíveis crises, o FMI interfere com planos financeiros de estabilidade, de ajuste fiscal e orçamentário, que impõem mudanças estruturais, legais e econômicas que beneficiam principalmente o próprio setor financeiro. Assim ocorreu na América Latina e na África nos anos 80, na Ásia nos anos 90 e recentemente na Europa e nos Estados Unidos. Em todos os casos, a consequência foi a geração de dívidas públicas internas e externas. O poder financeiro tem se expandido e concentrado ainda mais devido a grandes processos de fusão que deram origem a megacorporações e grupos financeiros com companhias subsidiárias
vinculadas, relacionadas e offshores, operando com os privilégios antes mencionados e sob inúmeras denúncias de corrupção. Sua atuação tem sido favorecida pela utilização dos avanços das tecnologias de informação e comunicação, bem como pela falta de supervisão adequada e regulação que tem permitido a criação de produtos bancários, principalmente derivativos, carentes de fundamento. Estes produtos afetam os diversos intercâmbios, tangíveis e intangíveis, presentes e futuros, com incalculáveis efeitos nefastos e riscos, desencadeando bolhas financeiras que provocam sucessivas crises.